e Facebook. Nós louvamos a Deus também pela sua vida e desejamos que seja um momento de edificação para a sua vida, mas também seja um momento de adoração, de louvor ao nosso amado Deus. Hoje, após este momento de cânticos que exaltam a Deus e que o nosso coração se alegra diante da grandeza e majestade do Senhor, eu quero convidá-lo a ler comigo em Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Você que está aí nos assistindo também é convidado a, se possível, a abrir a sua Bíblia juntamente com a sua família. E seria bom, dentro da possibilidade, reunir toda a família para cultuar conosco. Então, abra a sua Bíblia também. E se você está em outro local e você tem a possibilidade de abrir a sua Bíblia ou acessá-la através do celular, do aplicativo, faça isso também. Assim está escrito, então, em Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Que o Senhor, atendendo à oração que já fora dirigida a Ele, nos ilumine e fale ao nosso coração, alimentando-nos, assim como sempre Ele faz, e que Ele, soberano e graciosamente, plante em nosso coração um despertamento espiritual com a palavra dEle, neste momento, lida aqui. Eu queria falar hoje sobre o tema Aprendendo com a Genealogia. Aprendendo com a genealogia é o nosso tema. Em muitos momentos, a autenticidade, a autoridade, a inerrância das Escrituras tem sido discutida. E o pior que não é simplesmente por aquelas pessoas que se declaram fora do arraial cristão. Existem aqueles que falam, não, papel aceita tudo. Isso aí já é comum você ouvir dentro dos grupos que não estão ligados ao cristianismo de forma intensa. Mas o problema maior é que tem surgido, assim como Paulo alerta, assim como Pedro alertou também, Paulo alertou e Pedro alertou, tem surgido no seio da igreja também
falsos profetas, falsos mestres, e tem questionado a autenticidade, a autoridade, a inerrância das Sagradas Escrituras. Por exemplo, eu já ouvi de um professor de uma faculdade de convalidação, e ele então se diz cristão, evangélico e até pastor, ele dizendo que até o texto original contém erro, porque foi o homem que escreveu. E aí ele está totalmente equivocado. Eu sei que existem algumas dificuldades na questão da tradução, mas o texto original é inspiração do Senhor e não há erros nesse texto, na palavra, nas Sagradas Escrituras. Outras pessoas têm dificuldades de definir ou, pelo menos, apresentar a questão da existência de Deus e da sua autoridade. E eu vou fazer uma pergunta para você agora, e talvez vocês possam responder, já aconteceu comigo. Alguma vez já aconteceu na sua cabeça alguma dúvida com respeito a Deus? Será que Deus realmente é Deus? Será que existe realmente, depois da morte, alguma outra coisa? Olha, eu creio que isso pode acontecer porque Satanás ele é mestre de lançar dúvidas. E ele lança dúvida também sobre os crentes e normalmente o crente passa, muitas vezes, por esse questionamento, ainda que não alimente isso, mas possa passar por esse questionamento. E o questionamento da existência de Deus, ele tenta ser explicado de forma muitas vezes equivocada. Existe aí um camarada que diz que Deus é o silêncio. Ele não pode admitir um Deus que faz os outros sofrer. Então, Deus é o silêncio. E ele se denomina como pastor. E ele emocionou um ateu, e o ateu saiu assim, opa, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo, não. Deus é o Senhor de todas as coisas, e Deus está no controle de todas as coisas, da dor, da saúde. O Senhor está no controle da tristeza, da alegria. O Senhor está no controle da catástrofe ou da bem-aventurança. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. E o que eu queria, neste momento, trazer ao nosso coração, dentro dessa genealogia de Jesus Cristo, alguns ensinamentos que vão nos ajudar muito a entender mais e fortalecer mais a nossa fé. Se você observar a genealogia de Jesus, ela vem aqui com vários nomes. Eu quero destacar uma questão temporal, não vou entrar no detalhe, apenas destacar no versículo 17, porque de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi até o Babilônia, mais 14 gerações, e de Babilônia até Jesus Cristo, mais 14 gerações. É interessante como Deus ele é preciso naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fala. Então, a primeira lição que vamos aprender e que a genealogia nos ensina é a veracidade da palavra de Deus. A veracidade da palavra de Deus. Por que razão? Se nós olharmos lá em Gênesis, capítulo 12, nós temos o lindo texto da promessa, feita a separação, e ali começa a formação, então, do povo de Deus. No versículo 3, ele vai dizer assim: abençoarei os que te abençoarem, falando para Abraão, né? Lá então ainda Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você olhar o versículo 7 do mesmo capítulo 12 de Gênesis, você encontra: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E em Gálatas capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que a descendência aqui, da fala de Deus para com Abraão, era justamente Jesus Cristo que ele estava apontando. Então existe uma promessa lá em Gênesis, lá com Abraão, isso 2000 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus, de que Jesus nasceria da linhagem de Abraão. É por isso que dentro da genealogia você encontra, começando então em Abraão, vai até o Senhor Jesus, e tudo registrado para apontar que a palavra do Senhor é verídica.
ela é real. E eu uso também isto em outra situação. Por exemplo, a crucificação de Jesus, narrada pelo profeta Isaías, há aproximadamente 700 anos antes de acontecer, tão detalhadamente, como se estivesse ali próximo, como se estivesse vendo acontecer. Então a palavra de Deus, ela por si só, e dentro da sua historicidade, à medida que vai passando o tempo, ela vai confirmando a sua veracidade, porque tudo vai se cumprindo. Deus é aquele que cumpre o que promete, e o que nós vemos aqui, a primeira lição, o primeiro ensinamento que a genealogia nos passa, que a palavra do Senhor, a veracidade da palavra do Senhor, o Senhor prometeu e o Senhor cumprirá. Algumas coisas que eu citar aqui estará embasado no livro Meditações dos Evangelhos, de John Charles Riley. Então, se você ler lá, você verá algumas coisas que eu citarei aqui, referente aos ensinamentos dele, que eu achei espetacular desse texto aqui. E uma das coisas que ele fala é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. E ele argumenta o seguinte: então isso deve gerar no nosso coração também uma tranquilidade. Porque se Deus cumpriu o que ele prometeu em Abraão até Jesus Cristo, ele cumprirá também tudo aquilo que ele prometeu. Mas eu preciso que você que está aqui comigo, e você que está aí do outro lado, me assistindo neste momento, que todos nós tenhamos a consciência de que Deus não é obrigado a fazer aquilo que ele não prometeu. Às vezes o pregador vai para frente e diz: Deus está falando a você. Você quem? Se é uma profecia, como ele disse, ouviu há pouco tempo alguém pregando, né? É para você vir aqui à frente, porque Deus falou comigo que a partir de agora a sua vida vai ser outra. Mas você quem? Deus falou isso ou é um princípio? Então, aquilo que Deus promete, sim, ele cumpre. Mas nem tudo Deus prometeu, e às vezes corremos o risco de anunciar como promessa de Deus. Mas o Senhor, ele é real, e a própria história narra o cumprimento detalhado de toda a sua palavra. Em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não tem meio termo, Deus não tem possibilidades. Deus diz que sim, sim, não, não. Se nós olharmos também na segunda epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 13, capítulo 2, versículo 13 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, também encontraremos que Deus, ele não pode negar a si mesmo. Então, o que Deus promete, ele cumpre. E já que passou 2000 anos aproximadamente, desde a primeira promessa aqui a Abraão, até o nascimento de Jesus, e tudo, Deus mandou que Mateus registrasse a linhagem para mostrar que realmente aconteceu, tudo aquilo que ele prometeu também acontecerá. E eu aguardo o retorno do Senhor, porque é promessa dele. Então, o primeiro ensinamento que nós encontramos na genealogia é a veracidade da palavra de Deus. A segunda lição que nós aprendemos também na genealogia, com a genealogia de Jesus, é a soberania de Deus no fazer acontecer a história, o seu decreto. Veja bem, como nós lemos lá em Gênesis, Deus prometeu que nasceria Jesus daquela linhagem. E aí, dentro desta soberania, está incluída também a independência. Sabe, isso às vezes mexe muito comigo, porque nós somos muito detalhistas, e às vezes queremos ensinar Deus a fazer a obra dele. Graças a Deus que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Às vezes nós detalhamos ensinando, querendo ensinar Deus como fazer a obra dele. Ó Senhor, só faz assim, põe um anjo aqui, põe lá, faz aqui, faz aquilo. Aí Deus falou: meu filho, fica tranquilo, deixa que eu faça, eu sou soberano.
Pode ficar tranquilo, eu sei como fazer. E não vou fazer o que você quer, não, vou fazer de outro jeito. E às vezes faz de outro jeito. Né? Mas veja bem, o que eu estou querendo tratar aqui como soberania de Deus e por que então que essa genealogia nos ensina? Primeiro, então, ela nos ensina que a veracidade da palavra, porque depois de mais de aproximadamente 2000 anos, tudo relatado aqui de que a linhagem realmente aconteceu e Jesus nasceu da linhagem de Abraão. Mas agora, se você observar aqui, você encontra a partir do versículo 7, Salomão gerou a quem? Roboão. Quem foi o Roboão? Roboão foi um jovem que tinha tudo para ter um bom governo ao buscar orientação com os idosos, com os experientes, mas ele prefere revolucionar o seu governo e busca nos jovens. E aí, então, aqueles que estavam querendo um governo mais tranquilo, ele respondendo por conselho dos jovens, e diz: se o meu pai foi duro, eu serei muito mais duro contra vocês. Ele foi um mau rei. Também, logo no versículo 8, você tem Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Josafá foi um bom rei, mas Jorão fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E se eu não estou equivocado, mas eu acho que foi aquele que matou todos os seus irmãos, com medo de ser tomado o seu reino. Mas foi um mau rei. Você vai para o versículo 10, você encontra Ezequias. Olha, que história bonita do rei Ezequias, com todas as suas falhas. Um homem que se volta para Deus, um homem que, com toda a sua falha, abre as cartas de ameaça e Deus lhe dá vitórias espetaculares. Ele gera um filho chamado Manassés. Manassés restaurou os postes ídolos, locais de adoração a ídolos que o seu pai havia destruído. Pior, ele queimou o seu próprio filho em holocausto, em sacrifício a Moloque. Mas só que tem um ponto positivo nele ainda, porque Manassés se arrependeu disso, e ele orou ao Senhor depois pedindo perdão. Mas ele gerou Amon, que está logo à frente aqui. E Amon foi pior do que ele, porque fez tudo o que ele fez com multiplicidade e ainda não se arrependeu. Um péssimo rei, horroroso rei, não temia a Deus, buscava os seus próprios interesses, era idólatra. E ainda temos logo em seguida, Amon gera a Josias, um bom rei, mas Josias gera a Jeconias. E aí, dentro de mais como avô, você tem um Jeconias aqui, que também é chamado de Joaquim, que também foi um mau rei. Então nós temos aqui 5 reis que vão sair da linhagem, que vão, vou usar uma expressão, sujar a linha daqueles que temiam a Deus. Poderia com isso interromper então a promessa de Deus? Não, Deus não depende das pessoas para fazer cumprir a sua promessa. Deus, ele é a autoridade máxima, e apesar da fragilidade do homem, Deus mantém as suas promessas e faz cumprir os seus propósitos. É isso que Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Então a genealogia nos ensina, primeiro, a veracidade da palavra de Deus. Ele prometeu e ele cumpriu. A genealogia nos apresenta também que, apesar do homem, Deus age soberanamente para fazer cumprir. E aí eu quero trazer para você o seguinte: se você deseja tomar parte do propósito de Deus, você é feliz. Agora, se você falar que não vai fazer, Deus não vai parar a sua obra por causa de você ou por causa de mim. Deus irá fazer acontecer a sua obra, só que aí eu perco a bênção de embarcar nesse movimento maravilhoso, missionário da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus. Assim como aqueles homens tiveram a sua história ali, como que de certa forma, maculando a história, não o reino de Deus, porque ninguém macula o reino de Deus, mas a história, aquilo que a igreja deixa de fazer, Deus não deixa de fazer.
E aí Deus levanta aqui, Deus levanta lá, Deus levanta outro, e nós vamos perdendo a bênção de poder agir nesse agir soberano de Deus. Então, a segunda coisa que a genealogia nos ensina é que Deus é soberano para fazer cumprir os seus decretos, independentemente do homem. Mesmo tendo esses reis maus, esses reis idólatras, Deus fez cumprir a sua promessa. Deus fez cumprir os seus propósitos. O terceiro ensinamento que nós temos aqui na genealogia de Jesus é, ao meu entender, a manifestação missionária, apontando já então para a grande bênção do cumprimento lá do em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as tribos. Porque olha só como Mateus, inspirador, não é ele que quis fazer. Quando Lucas fala lá assim, eu quis escrever e detalhadamente, ele quis sim, mas quem o inspirou foi o Senhor Deus, o Espírito Santo. E aqui também olha só o que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 5. Salmão gerou a quem? Salmão gerou a Boaz. De quem? De Raabe. Por que será que Deus ordenou que Mateus escrevesse e incluísse aqui o nome de Raabe? Porque justamente ele estava querendo dar uma ênfase, com certeza, senão não estaria o nome de Raabe aqui. O que mais? Olha só que coisa interessante, porque se você for observar, você tem no 5, então, de Raabe gerando Boaz, e Boaz de Ruth gerando Obed. Então, Ruth era nora de Raabe. Ambas não eram judias. Isso então aponta para o aspecto integral ou ilimitado, no sentido nação, povo, língua, da abrangência da missão. Porque a promessa era justamente que em Jesus, todas as nações, haveria a igreja, o povo, em todos os povos, Deus tem o seu povo. E agora então ele abre, ele aponta justamente para isso na genealogia, observando a ação soberana de Deus, quando ele inclui na genealogia de Jesus duas mulheres que não eram judias, Raabe e Ruth. A maneira como Deus trabalha é justamente desde Gênesis a Apocalipse uma só. Não tem como você separar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Algumas pessoas, eu não gosto do Antigo Testamento. Se não gosta do Antigo Testamento, então você não gosta da palavra de Deus, porque é um só, é de Gênesis a Apocalipse, agora é gradativamente sendo cumprido. É a palavra de Deus. E olha só que riqueza que nós temos na genealogia. Quantas pessoas já me falaram, e eu já falei também, como que às vezes é chato você ler uma genealogia. Olha como o Senhor, se Ele ordenou que escrevesse, porque esta é a palavra dEle. E tem uma razão de ser. E nós estamos aprendendo aqui. Agora, é necessário que nós entendamos que, para a obra missionária, a gente precisa quebrar alguns tabus. Nós precisamos quebrar alguns costumes que nós temos. Ainda esses dias, vendo um programa de sobrevivência, aulas de sobrevivência na selva, e aquele moço ali, então ele fazia as suas armadilhas, e ele comia desde peixe a rato. E você ouvia os ossinhos estalando, depois de bem assadinho, estalando na boca dele, sem sal, sem nada. Aí você fala, que absurdo nada, você come carne de boi. Se você fala que come carne de boi na Índia, você vai até preso.
Então, a questão cultural, às vezes nós temos muita dificuldade com a questão cultural. O que nós não podemos deixar é que a cultura demoníaca permaneça. Mas a gente precisa saber lidar e vivenciar também com outras culturas dentro do propósito do Senhor, à luz da palavra de Deus. E a igreja precisa, sim, cada vez mais acordar para a obra missionária. A igreja precisa, e nós ansiamos para o retorno das nossas aulas no projeto Semeando Vida. Nós ansiamos para que também a igreja esteja envolvida aqui no bairro, porque esta é a nossa missão. E também fazendo, ou indo para fora, ou contribuindo para que outros façam. Então nós temos aqui o terceiro ensinamento da genealogia, que é justamente a abrangência transcultural do Evangelho. E para fechar, essa genealogia nos ensina e nos condiciona a desenvolver a esperança. A esperança. Muitas pessoas estão perdendo essa esperança. O apóstolo Pedro chama atenção disso. Está demorando muito. Quem aqui já ouviu aquela expressão? Desde que eu entendo por gente, estou falando que Jesus vai voltar e não voltou até hoje. Na verdade, não é desde que eu entendo por gente, não. Está falando de Jesus voltar desde quando ele foi. Então tem mais de 2000 anos que estão falando de Jesus voltar. E ele não voltou ainda. E aí você fica assim, será que é? Será que não é? Veja bem, é este período aproximadamente que demorou para que cumprisse a promessa feita a Abraão. 2000 anos aproximadamente aí. Aí agora você tem já passados 2000 anos. Então o que significa que pode sim estar próximo. Mas não sei como Deus vai fazer para pregar o evangelho em todas as tribos. Não sei. Talvez ele vai levantar a igreja toda e mandar cada um para o lugar. Talvez. Não sei quando será. Mas eu sei que nós estamos aproximando. E Deus prometeu, Ele cumprirá. Jesus voltará. Jesus voltará, e assim como Jesus nasceu cumprindo a promessa de Deus feita a Abraão e a todas as gerações, também a promessa do retorno dele foi feita. Quando ele subiu, os varões chegaram e disseram: por que estás olhando? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Então ele virá. Ele virá. Claro que nós ansiamos para ver então a trombeta tocar, o céu se abrir e vir Jesus, então para que nós possamos encontrar com Ele nas nuvens. Claro que ansiamos isto, mas isso significa que hoje, amanhã ou daqui 10, 100 anos, não sei quanto tempo, mas Ele virá. Se Ele cumpriu tudo aquilo que prometeu desde Gênesis, Ele cumprirá também esta palavra. Ela é real, então enche o seu coração de alegria e de esperança. Não se amolde a este mundo, não siga a ideologia deste mundo, não seja moldado por este mundo, mas aguarde santamente o retorno de Jesus. Alimente essa esperança no seu coração. Eu sei que o mundo está dizendo para as mulheres que vocês não devem ser submissas, que vocês devem ser independentes, que se não está feliz, larga o seu marido. Eu sei que esse mundo está dizendo para o marido: se rebele e haja com machismo, porque vocês são mais fortes, mas nenhum e nem outro. Nós não podemos olhar para aquilo que o mundo oferece, porque nós temos a palavra de Deus. Encha o seu coração de esperança. Homem, não seja mandão, mas ame como Cristo amou a igreja. Mulher, não seja feminista, mas seja aquela que está de acordo com a palavra de Deus, dentro de um propósito de Deus. Quando o casal vive o propósito de Deus, o casamento é feliz. Enche o seu coração de alegria e diga não para este mundo. Diga não para tudo aquilo que está se levantando contra o cristianismo. Diga não. O coração pode pender porque ainda temos a carnalidade, mas diga não para você mesmo. E deixe a vontade de Deus, que é agradável, que é perfeita, que é boa, gerenciar, que ela seja sobre a sua vontade e dirija a sua vontade. Enche seu coração de esperança, porque o Senhor cumprirá.
E quando aqueles que acham que a Bíblia não tem mais autoridade, eles serão julgados pela própria Bíblia, pela própria palavra, no último tempo, se eles abandonarem a fé. Queridos irmãos, quantas pessoas estão vivendo sem esperança? Mesmo sendo crentes, porque ser crente não significa muita coisa. Às vezes, como crente, eu tenho agido muito mais como um cidadão deste mundo. As minhas preocupações giram em torno daquilo que está aqui e agora. E eu começo a viver moldado por isso aqui e agora. E é muito importante que a gente entenda que as brigas humanas, quando se tem a questão da perversidade do princípio cristão, o que se enfrenta é um inimigo físico, mas o que está acontecendo não é carne e sangue, mas são as forças espirituais do mal. Nós precisamos dizer não e dizer: nós somos do céu, nós não somos daqui. Eu tenho pregado sempre isso aqui: nós não estamos no mundo para melhorar o mundo, nós estamos para salvar o mundo. A ação social da igreja não é uma ação evangelística, é uma ação natural. Como cristão, eu preciso agir com naturalidade, abençoando as vidas. Mas não é a minha boa ação que vai salvar, é o confronto, é o Espírito Santo que vai salvar. Se você olhar em Atos, capítulo 2, só para a gente fechar aqui, olha só o que está registrado antes mesmo da conversão, ou na conversão dos quase 3.000 que foram batizados. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas. Veja bem, que coisas? É interessante porque o que foi perguntado e questionado é a respeito. Esses homens estão bêbados, porque estão com alegria, estão falando em línguas, nós ouvimos falar, eles já estão bêbados. E Pedro diz: não estão bêbados, olha só o horário, 9 horas da manhã. Cumpriu-se o que aconteceu lá no profeta Joel, a profecia, e aí passou para Jesus e disse: o Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Vocês mataram. O evangelho não foi assim: venha para cá, você é muito querido aqui entre nós. Não tem problema não, é devagar mesmo, venha cá, deixa eu te dar um abraço. Não foi isso que Pedro fez. Pedro disse assim: olha, não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que cumpriu-se aquilo que foi profetizado, o Espírito Santo desceu, porque Deus já ressuscitou aquele Jesus que vocês mataram. Diante disto, olha o versículo então, 37, ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Ou seja, o Espírito Santo foi lá no coração deles e mexeu no coração deles. É isso que é a conversão, é isso que acontece. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor, que nos encha desta alegria espiritual, enchimento do conhecimento de Deus. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Mas pastor, então não preciso fazer boa ação para ninguém? Não. Entenda a minha frase completa. A ação social não é evangelística, ela é natural da igreja. A igreja precisa, sim, agir sempre segundo as necessidades. Mas é uma natureza, é algo fluente. Mas a pregação é confrontação com o pecado e apresentação desse Senhor Jesus que nasceu aproximadamente 2.000 anos depois da promessa feita a Abraão. E que também em breve voltará, porque já tem 2.000 anos que ele fez a promessa. Então nós aguardamos. Que coisa linda é olhar a genealogia de Jesus e ver quantas riquezas, e possivelmente você ainda descobriu algumas mais, né? É verdade, com certeza eu creio que sim, ao olhar isso aqui. Que a bênção do Senhor seja com o seu coração, com o meu, seja com o seu coração também que está nos assistindo.
e que o nosso coração seja tomado pelo poder do Espírito Santo, e que haja em nós uma plenitude de esperança, e essa esperança mude o nosso caráter para o caráter de Cristo mais e mais. E vivamos então dentro do aspecto de saber que o Evangelho, ele não tem fronteiras, nem geográfica, nem culturalmente. O Evangelho, além dele estar além cultura, ele não ter esse limite, ele é também a realização da soberania de Deus, e Deus vai fazer cumprir. Deus vai fazer cumprir. O Evangelho vai chegar sim, aonde tiver que chegar, porque Ele determinou. Agora, eu posso ou não fazer parte disso, então eu preciso fazer parte disso. Ele é soberano para conduzir essa história. E a palavra dele é real, ela é verdadeira. Vimos isso aqui, porque ele prometeu lá com Abraão, e se cumpriu depois de 2000 anos. E ele mandou registrar toda a linhagem para falar assim, realmente cumpriu. É da linhagem de Abraão. É da linhagem de Abraão. Que seu coração e o meu sejam cheios, nossos corações sejam cheios dessa esperança do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Como é maravilhoso, Senhor Deus, como é maravilhoso ter os nossos olhos abertos para as grandezas do Senhor, dentro da Tua palavra que é rica, que é viva e que é eficaz. Como é bom fazer parte da família da fé, como é maravilhoso, ó Pai, ser tomado pelo poder do Senhor, como é maravilhoso ser convertido pelo Senhor, reconciliado contigo. A Tua presença é melhor do que qualquer riqueza deste mundo. Não há nada neste mundo, ó Pai, que se compare à comunhão contigo. Graças te damos pela salvação. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor coloca em nosso coração que Tu és fiel, Tu és soberano, Tu és gracioso para com todas as etnias. E Tu, ó Pai, nos enche de esperança. Que o Senhor seja louvado em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a doce